E É verdade que o senhor hobby. adora estar numa livraria? Horas a fio. Horas a fio. Eu me perco em livrarias. Esse ano eu fui, acho que foi esse ano, eu fui dar uma palestra numa livraria no Rio. Foi esse ano? Ué, final do ano passado, muito obrigado. Em novembro do ano passado, eu fui dar uma palestra numa livraria do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, chamada Livraria Leonardo da Vinci, que é uma livraria que eu frequento há décadas, sei lá, mais de 20 anos, talvez 30 anos. E é uma livraria no centro do Rio, e eu, quando eu vou ao Rio, assim, que dá tempo, eu me perco e fico horas, enfim. Tem uma livraria em São Paulo chamada Livraria da Vila, que eu gosto muito também. E eu fico... É um hobby, como disse, assim, também é um passatempo. Eu não compro muitas outras coisas, a não ser livro, e eu sou um grande acumulador de livros, aí meus filhos menores ficam, agora o Arthur, que tem 8 anos, fica olhando, papai, o senhor já leu tudo isso? Aí eu disse, em termos, né? Porque eu não posso mentir para a criança. Né? Se eu disser aqui, se eu já li tudo isso, é mentira. Se eu disser, não, eu nunca... Ele não vai nem entender. E, às vezes, como todo mundo que gosta de livro, você vai comprando livro e depois vai ler muitos anos depois. Você vai comprando e diz, bom, em algum momento eu vou ler esse livro. Aí você compra, e esse... um desses que eu li esse ano foi uma biografia do... Eu lembro as biografias que eu li, diferente de outro personagem do Brasil. Eu li... Eu li uma biografia que eu tinha comprado, sei lá, não sei quanto, 2 anos atrás, do Walter Moreira Salles, que era um banqueiro, né? Mas é um banqueiro que tinha um certo espírito de Brasil e tal, algo que é importante, né? E aí é uma biografia escrita por um jornalista chamado Luiz Nassif. Então, esse livro eu havia comprado já há algum tempo. E aí, em vez de quando eu vou na estante, acho, né? Mesmo esse livro do Tolstói, que eu li agora, eu tinha comprado, sei lá, 3 anos atrás. Então, esse do Padura eu já comprei há muitos anos, esse que eu estou lendo agora. Então, comprar livros também faz parte do ritual, né? É como quem gosta de gastronomia, você tem a fase de preparar o prato, né? Como vocês podem notar, o meu prazer principal é em comer, né? Vocês podem notar. É uma assertiva que independe de prova. Eu sou a prova. Mas quem gosta de gastronomia, assim, às vezes tem a fase da preparação e a pessoa se sente feliz só na preparação do prato, né? Independentemente da degustação. Eu acho que ir numa livraria e comprar um livro é um pouco isso, é um pouco da preparação para, em algum momento, você ter esse prazer especial, a fruição desse prazer especial que é a leitura. A sua trajetória o levou a vários lugares. Como é que é ter uma biblioteca mudando tanto de cidade, de vida? Vai dilacerar um pouco o meu coração com isso, porque sempre se perde alguma coisa. Infelizmente, inclusive, na minha mudança, a mais recente delas, eu perdi alguns livros, infelizmente, num episódio difícil. Houve um acidente de veículos, não conosco, é evidente, com quem estava transportando. E aí, a empresa contratada. E aí aconteceu um extravio, né, de uma parte dos livros. Claro que eu lamento, obviamente, a ocorrência do acidente acima de tudo. E, ao mesmo tempo, isso já aconteceu umas 8 vezes, eu sempre perco alguma coisa. E eu só vou dar conta tempos depois. Agora mesmo eu procurei um livro, antes de ler esse do Padura, eu estava procurando um livro do Humberto Eco e eu descobri que eu perdi, chamado Baldolino. Quem tiver, por favor, me empreste, eu compre. Ou compre pela internet, me dê, enfim. Eu li O Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Claro que lá atrás o nome da Rosa, mas Cemitério de Praga é um livro extraordinário sobre o antissemitismo na Europa. E aí eu li esse tem uns 3 anos, o Cemitério de Praga. E aí eu fui atrás agora desse outro dele, que eu tenho certeza que eu tenho esse livro. Aí eu olhei um a um e não achei. Então ele deve ter sido um desses que se perdeu. Espero que quem tenha achado tenha feito bom proveito, né? Eu espero. Essa coisa de perder livro, emprestar. Você empresta livro? Sempre empresto. Empréstimo de vários modos, né? Você às vezes empresta com esperança de devolução, às vezes você empresta tendo certeza que ele jamais será devolvido, né? Eu também faço isso. Até porque as coisas, os interesses vão mudando, como eu já fiz muita coisa na vida. Então, por exemplo, livro jurídico, hoje eu uso muito pouco.
Então, eu empresto para um, para outro, e fui perdendo muito livro jurídico ao longo do tempo, né? Livros de direito, assim, de direito positivo, que a gente chama, né? Livros do dia a dia do direito. E aí empresta para um, às vezes até para pessoas da família, mas você sabe que nunca mais vai voltar. Mas não tem problema, não. Eu também, às vezes, esqueço de devolver, né? Mas não é tipo penal, garanto para vocês. Mas, assim, tem perdão, não tem livro? Tem, porque, como eu disse, não é roubo nem furto, é apenas um esquecimento, né? Legítimo, acho eu. A gente teve aqui no mês passado a Diane, essa moça que é formada em Direito, e ela contou para a gente que, para conseguir estudar Direito, ela precisou da literatura, como forma de sobreviver àquele estudo árduo. Você acredita que a literatura tem esse poder de abrir janela, de salvar? Quando eu estava em sala de aula, eu sempre falava isso para os meus alunos. Normalmente eu dava aula no 4º período, na UFBA, e 4º e 7º, né? Era de Constitucional 1, 4º período, Administrativo 2 no 7º período. Então, 4º período, eu meio que comecinho do curso. Eu dizia, galera, tudo bem, ok, beleza. Aí citava alguns constitucionalistas e dizia, não esqueçam de um que é muito importante, chamado Machado de Assis. É um constitucionalista extraordinário. Eles ficavam me olhando. Eu dizia, amigo, porque no nosso ofício exige falar e escrever. E é impossível falar e escrever, ter repertório, ter vocabulário, versatilidade no uso da língua, se você não tiver o nível básico assim de leitura. Então, eu insistia muito com meus alunos, eu dizia, olha, é importante, quem não leu ainda, sempre é tempo, vamos lá, porque é importante você... E esses clássicos não é uma questão de canonização, não são livros assim, dogmáticos, mas realmente são livros... É muito difícil hierarquizar a arte, né? Nem se deve, mas são livros que estão mais ou menos... São livros canônicos, eu diria, pela sua excelência, pela sua capacidade de provocar o despertar de imaginação, de criatividade, romper pensamentos cristalizados, que tudo isso que a leitura permite, uma certa abordagem filosófica do mundo, uma certa dúvida, uma certa inquietação, quietude, mas, ao mesmo tempo, um ensino coesão, coerência, né? Porque é muito difícil alguém... ser um bom profissional do direito sem conseguir argumentar tecnicamente, porque o nosso ofício exige que a gente convença alguém de alguma coisa que, às vezes, ele nem é muito amigável para ser convencido. Então, você tem que ter muita persuasão e você escrever um texto com coesão, coerência, usando bem as preposições, as conjunções, ajuda bastante, né? No seu discurso de posse, 15, o senhor citou Bob Dylan, Blow in the Wind. Em 2016, ele ganhou o Nobel de Literatura. Acha que deu sorte para ele? Deu sorte para mim. Eu acho que eu sou o único governador da história do país que tomou posse ao som de Bob Dylan. Então, para mim, isso, eu certamente não faço parte do currículo dele, mas ele faz parte do meu, né? E é uma música muito especial, muito querida, né? Tocou em ambas as posses, né? Tanto na primeira quanto na segunda posse. E, recentemente, o Chico Buarque ganhou o Prêmio Camões, que, para nós de língua portuguesa, é uma espécie de Nobel, né? O Chico Buarque é um monumento assim, da cultura brasileira. Eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente, não o conhecia, e realmente é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Hoje ele é casado com uma professora de Direito, uma advogada, que é minha amiga, e, em razão disso, eu fui fazer um debate no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Procurei me conter, não ficar assim muito fã, mas inevitavelmente, para mim que ouço o Chico Buarque desde 7 ou 8 anos de idade, eu disse isso inclusive a ele, Chico, eu te ouço desde criancinha. Não sei se ele gostou muito, mas ele acho que olhou para meus cabelos brancos. Mas claro que ele é um grande poeta e tem também livros de enorme qualidade. É realmente um intelectual raro de acontecer numa sociedade, né? E eu lembro de um professor meu de mestrado que dizia assim, olha, vocês imaginem Aristóteles andando pelas ruas gregas de Atenas e alguém dizendo, lá vai Aristóteles. Ele dizia, claro que não acontecia isso, porque ninguém sabia que aquele cara era Aristóteles. Quem sabe somos nós, né? Ele dizia, bom, vocês acham que alguém
lá, né? Ficava imaginando, olha, Rousseau é imortal, Locke é imortal, Hobbes é imortal, Marx é imortal. Isso nós sabemos nós, né? Machado de Assis. Então, a posteridade é um juiz melhor, né? Permite um certo distanciamento, permite você aquilatar melhor a dimensão desses personagens que, às vezes, estão conosco, esbarrando aí na esquina. E eu falo isso porque, paradoxalmente, o Chico Buarque vive, às vezes, até momentos de ser hostilizado, né? Atualmente, nesse desvario político que tomou conta do país, que eufemisticamente é chamado de polarização, mas eu chamo, na verdade, de fascismo, que hostiliza as pessoas, agride as pessoas, e o Chico Buarque acabou também sendo vítima um pouco disso tudo. Mas eu acho que daqui a algumas décadas ele vai ser um Chico Buarque ainda maior, eu não tenho dúvida nenhuma, e, por sorte dele, o diploma dele do Prêmio Camões vai ter só uma assinatura do presidente de Portugal. Dizem que o livro é uma viagem de imaginação. O senhor já viajou literalmente por causa de um livro? Conheceu um lugar por causa de um livro? Eu ganhei um livro de presente de uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada Beatriz Bício, uma jornalista, foi casada com um político maranhense chamado Neiva Moreira, político muito importante no nosso estado, foi parlamentar, faleceu há alguns anos. E um grande jornalista também, o Neiva Moreira. E ela esteve comigo, me presenteou com um livro dela chamado Quando o Mundo Falava Árabe. E ela mostra a importância da presença da civilização árabe na Europa, especialmente no sul da Espanha, também um pouco em Portugal. Então, esse é um livro que me motivou a conhecer o sul da Espanha, exatamente por conta dessa leitura desse livro extraordinário. E eu ainda não tive a oportunidade de agradecê-la, mas é um livro também muito instigante em razão disso. Mas, independentemente de você viajar ou não fisicamente a um lugar, é certo que o livro possibilita múltiplas viagens. E essa é a razão pela qual, inclusive, hoje eu tenho buscado mais livros de literatura do que propriamente de política. Ler sobre política está muito difícil. Quando o senhor lê um livro, o senhor grifa? Às vezes, sim. Já fiz mais isso. Depois eu cheguei à conclusão que muito dificilmente eu ia voltar às minhas próprias anotações. Então, hoje eu marco uma ou outra coisa, mas faço. E é evidente quando é um estudo acadêmico, aí sim, você faz resenha, resumo e tal. Mas essa leitura que eu faço ao longo do tempo, pequenas marcações. O senhor manda muito bem na internet, né? É um case de Twitter. O senhor lê em plataforma digital? Muito pouco. Eu gosto mais de livro mesmo. Eu não tenho muito essa vivência. Eu leio o que é imprescindível ler. Eu alimento minha própria rede social. Muitas vezes o pessoal pergunta: a assessoria é boa? De fato é. Está aqui, vocês são bons. Obrigado. Mas eles são muito bons. Mas quem escreve no Twitter sou sempre eu. Sempre. 100% dos tweets sou eu que escrevo. Tanto que eu tenho as horas que eu tweeto. E eu tweeto de manhã cedo, tarde da noite, ao longo do dia às vezes. E uma vez até essas coisas da política engraçadas, havia um patrulhamento da quantidade de tweets que eu fazia por dia, e aí a pessoa dizia, esse suposto crítico dizia assim: mas como ele fez 5 tweets durante a parte da manhã, ele não trabalha? E como é que eu explico que para escrever 140 caracteres você pode escrever em 30 segundos? Né? Então, eu digo, bom, 5 vezes 30 vai dar 150 segundos, ou seja, 2 minutos e pouquinho. Né? Então, eu faço um uso intenso da rede social, me informo hoje basicamente pelas redes sociais, mas, assim, leio blogs, sites, essas coisas, mas livro é livro, é meio físico. Qual que é o melhor lugar para ler um livro? Sempre um lugar com mais silêncio. Eu gosto de ler em silêncio. E, portanto, qualquer lugar que tenha silêncio é bom. Eu leio muito viajando. Avião é um bom lugar, quando não tem muito barulho no avião. E claro, também em casa. Eu acho que são os melhores lugares. Você falou de rede social. O Dino Debochado, será que é um grande leitor?
Eu nunca conversei com ele, né? E é um esclarecimento importante que muita gente pensa que sou eu. Não, não sou. Ele é fake, ele é falso. Eu sou o verdadeiro. Mas eu nunca conversei com ele. Eu não sei os gostos, as preferências dele. Só sei que ele escreve bem, o que é um bom indicador, né? Até aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava em Brasília, atendendo uma jornalista acho que do estado de São Paulo. Eu estava num café de shopping, do corredor do shopping. E passou alguém e disse assim, olha, o Flávio Dino, não sei o quê, vamos tirar uma foto. Aí eu tirei foto, enfim. Isso no corredor do shopping, nesse que eu estava atendendo esse jornalista. E uma vendedora de uma loja em frente o viu. E aí ela me chamou e disse, ei, o senhor que é o Dino debochado? Eu disse, em termos, né? Em termos. É verídico isso, aconteceu. Vai para o meu livro de memórias. Quando eu perguntei para o governador Flávio Dino qual que era o livro da vida dele, ele ficou muito incomodado, porque um livro só foi muito difícil, né? Muito. Primeiro ela me perguntou assim, qual livro que você levaria para uma ilha deserta? Eu digo, meu Deus, existe uma ilha deserta e o mundo está acabando. Só isso já me deu pânico, né? E uma morte triste, né? Você, a ilha deserta. Pelo menos ia ter um livro, né? É verdade. E aí eu digo, bom, já é difícil. Mas eu disse, só tem umzinho, esse fim do mundo também é muito chato, né? Não pode levar uns 5, assim. E aí ela disse, não, tem que ser um. Aí eu disse, bom. Aí eu respondi como, de fato, eu levaria um livro completo, né? Levaria, hipoteticamente, a Bíblia comigo, porque eu acho que é um livro completo. É um livro que eu teria prazer de reler, como eu já li e reli. Então, leria e cita de novo. Os versículos e capítulos e tudo que ninguém consegue fazer. Eu só não tive coragem de ler o livro do Apocalipse. O senhor foi coroinha? Hã? O senhor foi coroinha? Não, eu li porque eu gosto. Que acho bonito, como eu disse, acho instrutivo, acho um livro inteligente. Obviamente, feitas as ressalvas das mudanças culturais do tempo, né? A lei do tempo. A gente trouxe uma Bíblia aqui em sua homenagem. Que bom. Tem um profeta que eu gosto muito, chama profeta Amós. É um profeta que eu gosto muito. Ele diz assim, maldito aqueles que estão deitados em camas de marfim, diferentes aos clamores de José, ou ao sofrimento de José. Amós era um profeta bem duro, como esses profetas, de modo geral, acabam sendo bem duros, esses profetas do Antigo Testamento. Então, eu levaria a Bíblia, mas ela disse, não, sem ser a Bíblia. Bom, André... Não, é só porque é um livro religioso e tal, e a gente queria que fosse uma obra literária, a gente sabe do seu interesse pela literatura, e aí ele escolheu Tambores de São Luís. Nosso conterrâneo maranhense, Josué Montelo. E é um livro que tem, assim, múltiplas razões para eu escolher Os Tambores de São Luís. A primeira razão, eu li 2 vezes. Eu li quando eu tinha 12 anos, 13 talvez, naquele momento que eu falei para vocês que eu mudei um pouco assim a ênfase das leituras. Então, eu li bem criança. E bem jovenzinho, assim, adolescente. E foi uma leitura que me impactou muito, e eu sempre recomendei muito ao longo da vida. Acho um livro bem construído. É claro que o estilo do Josué Montelo é muito singular, né? Ele, às vezes, descreve ambientes, personagens, enfim, de um modo que alguns leitores não gostam. Mas acho um livro bem construído, inteligente, com uma temática social, que tem tudo a ver com o Maranhão, com o Brasil, a temática da escravidão negra, da escravização negra. E, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa muito saborosa para quem é de São Luís e para quem é apaixonado pelo centro de São Luís, para quem nasceu no centro de São Luís, para quem viveu no centro de São Luís, para quem jogava bola na frente do Palácio dos Leões, como eu jogava, andava de bicicleta na Rua Grande, na Rua da Paz, descia Cândido Ribeiro de carrinho de rolimã, e, enfim, jogava bola na Praça da Alegria, enfim, assim foi minha infância. E é um livro que percorre as ruas de São Luís. Então, essa é a primeira razão pela qual eu escolhi Os Tambores de São Luís, por essa reminiscência dessas leituras de 40 anos atrás. E depois eu reli, recentemente, como eu mencionei, porque o nosso governo patrocinou a reedição do livro, e aí eu recebi essa versão em 2 volumes, aí eu digo, bom, vamos lá, vou reler. E reli, e realmente
reacendi essa admiração por esse livro. E também essa paixão pelo centro de São Luís. Então, essa é a razão pela qual, se tivesse que escolher um, como disse há pouco, é muito difícil hierarquizar livros, artes, é uma escolha muito pessoal, porque é um livro que eu gostaria, se houvesse essa ilha deserta e houvesse essa contra-utopia do fim do mundo, seria uma boa leitura para um maranhense, para um ludovicense apaixonado pelo centro de São Luís, como eu sou. Olha só, a gente tem aqui esses 3 livros, que foram os livros da vida dos nossos entrevistados anteriores. O Estrangeiro, do Albert Camus, é um livro extraordinário, que o Zé Cabaleiro escolheu. O Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, o César Boas, As Memórias do Imperador Adriano, Imperador Romano. Não li. Um romance histórico. E a Diane, A Eternidade numa Hora, que é do Rubem Alves. E aqui são outros livros do universo dos nossos convidados e alguns citados pelo senhor na nossa conversa anterior. Magalhães, enfim. Como eu disse, cada fase tem um livro marcante, né? Eu mencionei um pouco da infância. Na política tem um livro que eu li com 15 anos, chamado História da Riqueza do Homem. Depois eu nunca mais vi esse livro. Eu li uma edição que meu pai tinha, ainda dos anos 50, 60. E é um livro um pouco sobre a economia política. Eu li com 15 aninhos e também marcou um pouco a minha formação política, assim, muito fortemente. Depois nunca mais vi esse livro. Sumiu, desapareceu, emprestei para alguém. Ainda foi um marcador de livro dentro, eu lembro bem. Eu tenho saudade dos dois. Eu lembro o marcador de livro que eu ganhei de um amigo meu, colega, que ele me deu esse marcador e estava dentro desse livro, sumiu também. E depois nunca mais vi esse livro, mas foi marcante na minha formação política. E depois, direito. Eu fui fazer direito por causa de um livro, porque eu não ia fazer direito. Eu tinha, exatamente por conta da atuação política, eu tinha resolvido fazer economia. E já estava decidido que eu ia ser economista, porque eu ia escrever um livro parecido com o Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. E aí meu irmão mais velho me deu alguns livros. Ele fazia direito, ele era estudante de direito. E aí ele me deu alguns livros, e eu li 2, com 17 anos, que definiram minha opção pelo direito. Um chamado O que é Direito, uma coleção chamada Primeiros Passos, da editora Brasiliense, que muita gente leu aqui. O pessoal que está mais nessa faixa etária minha, já próximo da terceira idade, vai lembrar dessa coleção. E está na internet, inclusive, disponível na íntegra para download. Download, né? Download. É integral. E aí tem esse livro chamado O que é Direito, Roberto Lira Filho. E outro eu tive a oportunidade de agradecer ao autor, recentemente, que é o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, nosso conterrâneo, professor aposentado na Universidade Federal do Maranhão. Ele escreveu um livro chamado Ciência, Direito, Conceito, Objeto e Método, editado pela editora Forense, que é a dissertação de mestrado dele. E, muito recentemente, agora, há poucas semanas, houve uma homenagem a ele na reitoria da UFMA, ali na Praça Gonçalves Dias, e eu fui fazer lá um pequeno discurso de homenagem. Eu disse: Agostinho, muito obrigado, porque o teu livro fez com que eu fizesse direito. E ele não sabia disso, naturalmente. Eu disse: foi lendo um livro que eu defini também a minha formação profissional. Anos depois, eu tentei a mesma tática com meu filho, não deu muito certo. Ele fez antropologia, né? Então, eu emprestei os mesmos livros para ele, vai dar certo. Mas ele faz o que ele gosta, e isso é o mais importante. Então, como a gente forma um acervo especial de livros oferecidos, vou pedir que o senhor ofereça essa obra ao Palavra Acesa. Vamos lá. E eu vou pedir também, como de praxe, posso segurar o seu microfone aqui? Muito obrigado. Que o senhor leia um trecho dessa obra para a gente, já que é tão exímio orador. Então, é o fim do livro, né? Que é a história de Damião. Damião era um escravo que acabou sendo libertado, e esse personagem acaba sendo uma referência do movimento abolicionista no Maranhão. E aí conta a história de vida dele, como disse a Andréia aqui, numa só noite, as reminiscências, a lembrança, enfim, a construção da vida dele, e diz assim: e ele vira um grande leitor, Damião, né? Depois foi à sala, tirou da estante. Depois, com os restos de preguiça, foi à sala, tirou da estante um de seus clássicos latinos
e veio lê-lo na cadeira de balanço da varanda, junto ao velho vaso de cerâmica, onde ainda se abriam as largas folhas de um tinhorão. Ali, antes de começar a leitura, deixou os olhos no ar, pensativo, com a sensação de que ia fechando harmoniosamente a parábola de seu destino, em paz com Deus e com os homens. Apesar do que sofrera na infância e na juventude, e também dos reveses que a adversidade, com que a adversidade agride o homem em qualquer tempo, a sorte lhe fora propícia. Tinha sido escravo, era um homem livre. Muito obrigada. Governador, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Viu? E eu escolhi aqui ao acaso, mas, sobretudo, que é uma mensagem de liberdade e a leitura liberta, sem dúvida. Sem dúvida que o senhor nenhuma. receba esse presente do Palavra Acesa pela sua presença conosco. Muito obrigado. Eu tenho uma curiosidade. Para que serve a caixa de fósforo? Tem uma surpresa. Ela é uma caixinha de surpresa. Ah, é? Tá bom, porque eu vi que é algo elétrico com uma caixa de fósforo. Eu pensei que poderia ser para manter a palavra acesa. Eu pensei que também poderia ser um atentado, mas vocês não fariam isso. Não é. A gente é contra isso. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Obrigado a todos vocês. Palavra quando acesa, não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como espada, peço não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti, amada, só pra ti, amada, pra ti, amada, só pra ti, amada.